Bom, Jane, primeiramente, né, quero agradecer tu disponibilizar o teu tempo para a gente ter essa conversa, que é uma conversa que a gente já teve em algumas aulas que eu tive com você, mas eu creio que são perguntas que podem voltar durante as aulas que você dá, que muita gente que ainda nem estudou sobre ou que já se questionou em algum momento da vida sobre o tema, até porque o que a gente vai falar que são temas universais, né, que quase todo mundo vive. Então, muito obrigado aí por dedicar um pouco tempo. E o resumo da conversa é essa, né? Será que eu pergunto? Eu vim te fazer algumas perguntas em temas que você sabe que relaciona ciência, terapias e teorias, né? A gente sabe que muitas vezes a ciência não dá conta de tanta coisa que acontece, ainda mais nesse momento de descobertas. A gente não pode se embasar apenas na ciência, levando em consideração que tem muita terapia que hoje ainda não é considerada ciência, mas está promovendo cura, está promovendo o bem-estar para muitas pessoas, né? Então, brigadão por ter disponibilizado esse tempo. A gente tem alguns objetivos com essa nossa conversa. Pedagogia, que é um tema aí que encanta tanto eu quanto você, que é um tema que você tem já muita experiência, você vai falar um pouquinho ali na frente. Homeostase quântica informacional, só de pensar nessa palavra me dá um nó, mas a gente sabe que talvez isso esteja muito mais no dia a dia das pessoas do que a própria palavra, né? Sim, sim, claro, com certeza. Desdobramento do tempo, que a gente quis adicionar aí de última hora, que confesso que eu estou curioso para entender um pouco mais. Esse Excel que fala dos sentimentos, das sensações e das emoções, que eu uso até hoje, já fazem uns 4, 5 anos que você me passou esse material riquíssimo. E eu nunca encontrei ele no Google, mas graças a Deus eu tenho ele salvo aqui no meu Drive. E PNL, né, a neurolinguística, que de fato foi onde me fez conhecer você, que é uma área que realmente conecta pessoas de diversos segmentos, né? A gente já teve aula com bancários, já teve colega de turma diretor, enfermeira, enfim, é uma área que pode agregar diversas profissões, né? Perfeito. Eu que agradeço, porque é uma grande oportunidade, tanto para mim, quanto para as pessoas que vão estar aqui conversando com a gente, e depois a gente vai estar só fazendo aquilo que é a nossa missão, né? É disponibilizar os nossos conhecimentos para que possam ser usados por muitas pessoas e a gente poder compartilhar, trocar e fazer com que este mundo fique bem melhor, melhor do que ele está e melhor aqui dentro da gente, né? Essa é a ideia. E gostei daquela só, do início aqui do seu PowerPoint. Pergunta ou não pergunta? Pergunte sempre. É muito interessante as pessoas que são e que gostam de fazer perguntas. Essas pessoas que gostam de fazer perguntas são as pessoas que vão mais longe na vida, né? A criança faz pergunta até uma certa idade, depois ela começa a ficar com vergonha e com medo, e aí já não pergunta mais. Olha que legal, tá aí um ótimo tema, né, pra gente desdobrar ali na frente quando a gente for falar de pedagogia, porque criança é curiosa, pergunta muito, pergunta até que cansa, né, e qual que é o limite do pai podar essas perguntas para ter paz mental, ou se ele deixa a criança ficar perguntando justamente para ela manter esse lado criativo e curioso, né? Tá aí um ponto que muitos Verdade. pais vivem quase todo dia e que talvez seja muito interessante a gente se aprofundar. Mas antes da Perfeito. gente falar desses temas, então, Jane, eu só quero fazer aí um breve resumo de toda a tua experiência, né? Sei que você é pedagoga de formação, especializada em neuroaprendizagem, que foi um dos temas que você deu aula ali para mim na pós de PNL. Educação de valores humanos, né? Eu acho que a gente está precisando muito aí nesse planeta caótico, infelizmente, que a gente está vivendo. Master Trainer em Practitioner, ou seja, hoje você treina as pessoas que estão dando aulas também, né? Então você fez a formação regular e hoje foca nos treinadores, que é uma das suas Sim, missões aí. Bom, um tema que me interessa bastante é essa formação em hipnose ericksoniana. A gente muito sabe bom. que a publicidade usa muito isso, os políticos, enfim, é uma arma que pode ser usada tanto para agregar quanto para enganar, né? Tanto para educar Sim, quanto para confundir as pessoas. Então, realmente é uma área de intensa importância aí para a nossa conversa. Coaching empresarial e terapeuta em homeostase quântico informacional, que a gente vai desdobrar esse um pouquinho mais. Mas se quiser falar mais algum desses pontos aí que você sinta que seja bacana antes da gente avançar para os assuntos mesmo.
É assim, né? A formação em hipnose ericksoniana me trouxe a questão da metáfora, que Erickson usava, ele tinha como uma grande vantagem entre os outros terapeutas, é que ele conseguia montar histórias e envolver as pessoas. E Uhum, nisso, até hoje, as histórias bem montadas, elas vão, pouco a pouco, trazendo as pessoas para aquela realidade, e assim ele curava as pessoas. Então, é um trabalho belíssimo, que dentro da programação neurolinguística a gente tem a oportunidade de também ter essa disciplina, né? uhum, ótimo. E dentro Bom, do coaching empresarial foi quando eu trabalhei mais ou menos uns 10 anos, já faz uns 7 anos que eu não trabalho mais, às vezes atendo empresas, mas eu trabalhei durante 10 anos no mundo corporativo, onde eu tinha um software de avaliação por competências comportamentais, fazia uma parceria com as empresas, junto com a DAAD, a empresa que eu representava, e trabalhava essas questões de desenvolver uhum. cada doutor ou cada pessoa dentro daquelas qualidades que ela precisava ser desenvolvida. Você comentou uma coisa bem legal que eu acho que vale frisar, análise de competências de um time. Às vezes, na minha opinião, tá, e me corrige se acha que pode ser diferente, mas o foco, às vezes, da contratação é no melhor, na pessoa melhor, nas melhores skills, mas a gente sabe que, às vezes, não é só juntar um excesso de habilidades, tem que ter ali uma convergência entre as personas, entre os arquétipos que trabalham junto. E uma metáfora que eu gosto de usar é o Brasil, que fazem muitos anos que não ganha ali um campeonato, como, né, a gente sabe. Não que isso seja a coisa mais importante, mas fazendo uma analogia, o excesso de habilidade nem sempre ganha o jogo. Ter as estrelas em campo nem sempre significa que você vai ter o melhor resultado. Sim. As Então, competências hoje elas são diferentes, né? Tanto é que faz algum tempo que eu não trabalho mais. Hoje, eu acho que a competência mais importante é a competência espiritual. É a uhum, competência da física quântica, que com muita qualidade consegue explicar esses fenômenos que, através do nosso pensamento, a gente pode mudar a nossa vida. Então, a gente teve um avanço muito grande da ciência, como você colocou, e a ciência entra com tudo, trazendo uma porta aberta para as terapias, e não é só terapia. É que quando você entende como você funciona, como eu funciono, cada um funciona de um jeito, tudo isso se torna terapêutico. Você mesmo não vai uhum, precisar de um terapeuta. Você acaba sendo o seu próprio guia, o seu próprio mestre, porque nós já temos eles dentro da gente, uhum, né? Como falar, busca no seu interior. Mas como chegar no interior? Então, todas essas questões hoje, elas estão sendo muito mais trabalhadas nas questões de você se conhecer. É o verdadeiro autoconhecimento, né? Não é o autoconhecimento de capacidades, como nós falamos agora, não é o saber quais são as suas habilidades, esse é o autoconhecimento que não te leva aonde hoje a humanidade precisa ir. uhum. Já é muito raso, né? Não que não seja importante, é importante, mas tem mais do que isso. Isso é a ponta do iceberg. Foi importante, né? Claro que foi importante, porque trazia um autoconhecimento, mas agora a gente precisa do autoconhecimento com L. É um conhecimento Boa, mais alto, não tão raso. boa. Um é para cá e o outro é para cima. Gostei. Gostei Eu não dessa digo nem que é analogia. para cá, não é nem para cá, eu digo que dentro dessa possibilidade do autoconhecimento, nós estamos desenvolvendo uma inteligência espiritual, mas não pela palavra da Uhum, espiritualidade, e sim pela questão de a gente entender que existe campos, e esse campo, que é o campo eletromagnético que nós vivemos, é ele que fica repercutindo, reverberando pensamentos, entrelaçando, trazendo coisas que a gente não sabe de onde vêm os nossos pensamentos, né? Então, isso é interessantíssimo e curioso. Não é mais saber se eu sou assim ou sou assado. Quem é você? Não é mais seu nome, você não é seu nome, você não é essa profissão, você não é essa competência, você não é o endereço que você mora, você é muito mais do que isso.
E esse muito mais que isso é que traz as habilidades que nós precisamos hoje para lidar com tantas coisas que estão nos roubando, nos sequestrando de nós mesmos, né? As distrações Uhum. externas, os estímulos externos. Boa. Eu já estou com umas perguntas aqui na cabeça, mas vamos seguir o roteiro por enquanto. Bom, essas 3 palavras, né? Acho que já vou passar para você já. Eu acho que essas 3 palavras, ela já tá, até já vai completar o que eu estava falando, né? O pensamento. O que é o pensamento? Nós entendemos que o pensamento é uma fofoca, um diálogo interno. São coisas que você está se falando o tempo todo e às vezes nem percebe que você está se falando. Quando ele chega a você, ele já está pronto. Então, é uma informação que tem uma vibração. Então, informação que gera uma consciência, que gera uma energia para gerar uma matéria. Então, o pensamento, ele é Uhum. muito potente. Só que nós entendemos o pensamento como sendo pensamentos positivos, pensamentos negativos. Não, eles são muito mais do que isso. Ah, não é substituir um pensamento negativo por um positivo. Também não é isso. O pensamento é aquela questão que você fica com algumas palavras sobre você, principalmente sobre você, e sobre alguma outra coisa. Então, o pensamento sobre. Esse pensamento que é o problema, porque esse pensamento sobre, ele está trazendo as suas crenças, os seus paradigmas, os seus condicionamentos, porque o pensar sobre, ele é regido pela nossa mente condicionada. E essa mente condicionada é aquela mente que viu, ouviu e sentiu, onde ela montou a percepção, que vem logo após. Então, a nossa percepção, ela foi montada por tudo que vimos, ouvimos e sentimos e algo mais. Porque a partir do momento que você vê algo, ouve e sente, você traz uma neuroaprendizagem. Você cria um, uma trava neuromuscular ou um relaxamento neuromuscular, que é isso que é interessante. E essa percepção é uma percepção que você vai tendo da vida, a partir dos seus pensamentos, pela mente condicionada. E aí, como é que você diz que você tem um autoconhecimento? Se essa tua mente é condicionada por historinhas, fatos e coisas que você passou na sua vida, e que você, muitas das vezes, foi apenas uma informação que entrou no seu sistema. Então, a ideia é essa. Nosso cérebro é apenas uma caixinha. Ela é o nosso aparelho. Ela recebe informações, arquiva informações, e depois ela vai ser usada conforme os estímulos. Então, quando você aperta aqui um botãozinho no computador, você abre uma janela, aí você vai ler, você vai mudar, você vai fazer várias coisas. Nossa mente, que é condicionada, elas já são os nossos programinhas, nossa consciência que está pronta ali, consciência que você arquivou, coisas que viu, ouviu e sentiu. E aí nós podemos partir desse princípio, quando nós entendemos quais são os nossos pensamentos e a nossa percepção, é a hora da gente ter uma intenção, que é a nossa escolha. A nossa escolha, às vezes, não é tão clara e nem tão objetiva. Então, a maior sacada para mim, e depois de 30 anos aí de terapia, foi entender que é simples, simples, mas não é simplista, como diz Einstein. Mas é só entender o pensamento. Só saber onde ele começa, aonde ele se esconde, o mundo dos pensamentos, a forma do pensar. Quando a gente saca essa fórmula do seu pensar, as coisas parecem que se desmontam. Então, Dá para é isso que eu dizer quero. que a intenção é a parte mais consciente? Por exemplo, a percepção e o pensamento e a intenção. Dá para dizer que o que mais está no nosso controle é a intenção, mais do que a percepção e o pensamento, ou depende? Eu acho que a intenção, do meu interessante ponto de vista, a intenção é o nosso quase que inconsciente. Porque quando você está pensando, eu vou dar um exemplo simples, assim, eu fui ao banco e estava cheio, aí tinha uma fila, a gente quase não precisa ir ao banco, mas de repente você vai ao banco. Aí eu olhei para a fila e falei assim, imediatamente veio um pensamento, puta, que saco,
essa fila, vou ter que ficar muito tempo aqui. Mas é claro que esse pensamento ele não é oriundo deste momento. Quando eu pensei que eu ia ao banco, eu já estava pré-consciente de que eu havia ter que enfrentar coisas que eu não gosto de fazer, certo? Uhum. E antes disso tudo, já tem toda uma abertura para receber informações de um cão, de que quando se não gosta de se fazer coisas, existem vários pensamentos soltos no ar para te deixar com uma trava neuromuscular. Sensações, aí a gente vai entrar já. Nós vamos ter sensações, nós vamos ter emoções, nós vamos ter sentimentos. Então, E tem cada diferença entre esses três mesmo? Estou curioso para saber isso daqui a pouco. tem bastante. Então, nós temos essa questão desse primeiro fato, que seria através desse exemplo que eu vou dar bem. Uhum. Neste momento que eu percebo que eu estou ali olhando para a fila e já estou gerando novos pensamentos, que eu já estou começando a entrar dentro do processo de ansiedade, de raiva, de indignação, de impotência, de tristeza, das 402 emoções. Eu posso catalogar algumas aí neste momento. Quando um pensamento é tocado por uma emoção, ou quando um pensamento traz a emoção, eu não posso falar um palavrão, que é uma licença poética ou literária, mas ferrou, entendeu? Uhum. Para não falar outra coisa. Então, um pensamento, a emoção, o pensamento vem sempre antes, ok? Se você tem um pensamento, olha, a fila está cheia, e não sente nada, está ótimo. Aquilo não vai te atingir. É apenas algo que passou, que nessa mosca que está aqui, ainda está aqui passando na minha cabeça. Entendeu? Então, agora, se eu tenho aquele pensamento, que saco, e vem a emoção. O que é emoção? A raiva, o medo, a tristeza, a angústia, a alegria, o prazer, são nomes que se dão a uma sensação, entendeu? Uhum. Então, sensação é algo do corpo, da questão física. É que quando aperta, quando relaxa, ou aperta ou relaxa. Só tem dois tipos de sensação. Ou está bem apertado, doído, ou está solto e relaxado e você nem percebe. Então, se esse pensamento do que saco, olho para a fila e não dá nada, está tudo ótimo. Eu vou curtir, vou ficar lá na fila, vou conhecer um bando de gente, vai ser tão legal, vou trocar informação, tocar telefone, vou mandar todo mundo me seguir lá no Instagram, vou falar, dá like aí que eu vou fazer já um vídeo de alguma coisa que eu estou falando aqui. Aproveita. Mas se aquele que saco vem com uma emoção, e aonde vai entrar a nossa linda, maravilhosa e percepção, é que eu começo a entrar em contato todas as vezes na minha vida que eu tive essa sensação, eu também repito essas emoções, e aí vem os padrões, certo? E aí, posso dizer sobre o sentimento. O que seria o sentimento? Depois eu explico cada um deles, se caso ficou não tão claro. O Tá. sentimento, ele é historinha. O sentimento, ele fica, ele perdura. A emoção é algo que você sente naquela hora, a sensação é o corpo vibrando a emoção, porque emoção é vibração, é campo eletromagnético, tá? Impresso no seu corpo é a sensação. E o sentimento é quando você, vamos dizer assim, você tem um fato. Eu estou te contando agora, sabe aquele dia que eu estava no banco e falei que eu tinha saco? Puxa vida, sabe aquela sensação? E me traz esse sentimento de novo de raiva. Eu Uhum. estou É uma contando. forma de colar memória, né? É um registro de memória, talvez. O sentimento, ele vai colando historinha, ele não vem sozinho, ele é sentimento, ele tem um conjunto informacional com ele.
Ele tem um conjunto de coisas. Você monta frase, ele tem um sujeito, ele tem um predicado, ele não é assim, raiva, sentir raiva, não. Aquele O dia, sentimento é uma questão mais contextual, então. É uma mistura mais de coisas do contexto contextual. ali. Isso. Ele vai sendo montado. Ele vai sendo montado. A emoção é imediata, ela é reativa, ela é imediata, que, na verdade, ela e a sensação, elas estão ali, eu não sei quem é o ovo, quem é a galinha, tá? Mas pela nossa, vamos dizer assim, pela a visão das três mentes, né, que é a mente cognitiva, a mente do somática e a mente do campo, a mente cognitiva são os pensamentos e, ao mesmo tempo, ele está vibrando nesse campo também, mas antes ele passa pelo somático, né, pela mente somática, que são o nosso corpo. Então, tudo está impresso nesse corpo. E ele te dá o caminho, né? O corpo como informação. Eu até gosto muito eu tenho uma palestra sobre isso. O corpo como informação. Deixo para você perguntar. Eu acho que eu vou deixar um copo d'água por aqui, também não estou achando mais. Aqui. Bom, pelo que eu entendi, me corrija se estiver enganado, né? Primeiro vem a emoção, que é algo mais reativo, depois a sensação, que é uma forma de materializar fisicamente aquilo que a gente pensou ou sentiu, e tem o sentimento, que é uma questão mais contextual, que é tipo uma conclusão de uma situação onde tem personagens, onde tem emoções e onde tem sensações. Para a gente registrar isso como uma memória, aquela festa foi legal, nossa, aquela reunião foi complicada. Isso são esses sentimentos, que é um contexto de diversos fatores, de diversos detalhes que a nossa percepção captou. Daria para Eu não dizer sei te isso? dizer qual é o primeiro e qual é o segundo, tá? Eu só sei te dizer que é o pensamento que vai gerar tudo isso. É um pensamento. Então, se esse que eu contei agora, eu contei uma coisa trivial do dia a dia, mas eu posso estar aqui e aí me lembrar de algo do meu passado ou algo do meu futuro que ainda vai acontecer e começar a criar diálogos internos, fantasmas, abrir cavernas e tirar coisas, né? E isso vai criando uma emoção em cima da outra, um pensamento em cima da outra, e aquilo ali vira uma ansiedade, um estresse danado, e aí você já não sabe mais o que é o quê. Já é uma bagaça só de um enrosco, certo? Um acúmulo de questões internas. Então, a ansiedade pode ser isso. Não é só, tô ansioso porque eu penso demais no futuro. Não. Pode ser que você esteja ansioso de tanto acumular emoções, sensações, e que você não parou para olhar, não parou para diluir, até para colher esse tipo de coisa. Por isso que ela fica ali no alerta. Ainda É, tá somando e tá se acumulando com você. é como se fosse um novelinho de lã. Um vai puxando o outro, vai puxando o outro, vai puxando o outro, e você vai criando tanto pensamento que dizem, né? Eu não sei, mas a depressão não é a pessoa ficar apática. O volume é tão grande de energia gasta através do pensamento que você não consegue nem ter consciência dele, e ele está num vórtice de bilhões de pensamentos por segundo, entendeu? E aí te deixa aquela sensação de não conseguir dar conta. Bom, só para dar uns exemplos aqui dessa tabela, né? Olha quanta coisa. A gente falou de disposição aqui, tá com muita energia ou tá com pouca, dissimulação, divagação, dominação, dor, dúvida, egoísmo, inquietação, injustiça, independência, medo, melancolia, meiguice, pressa, prestatividade, servidão, serenidade, separação, vulnerabilidade. Tem muita coisa. Realmente é algo que é bem amplo, né? É bem amplo. É muito Eu legal. quero E é até legal falar você olhar uma palavra que talvez você não conheça. Pode falar, pode falar. Ótimo, interessantíssimo, você tocou no ponto principal. Esse é um dos exercícios da homeostase, já vou falar o que é homeostase, onde a gente faz esse apanhado dessas 402 emoções como exercício de você olhar e grifá-las para você reconhecer. Só que assim, a gente já dá a dica, você vai ler.
Aquele que você já sentiu alguma vez na vida, você vai colocar. Ah, mas prof, ô Jane, mas tem essa palavra aqui que eu não entendi, então pula. Porque você não precisa pegar o significado dela. A vibração da palavra, ela já está ali na tua alma, cara. Então, se você sentiu abalos, você já está arriscando. Então, olha só como é que essa mente cognitiva, como é que nós queremos ter controle de tudo, né? É aí que a gente perde essa grande sabedoria de ser humano e viver. A gente quer dar conta, quer ser o expert, quer ser PhD nas emoções. Cara, não senti nenhuma dessas. Eu só senti uma sensação horrível. Ponto, beleza, tá aqui. Valeu, é você quem manda, não sou eu. E sabe como é que foi montada essa tabela? Então, vamos lá. Homeostase quântica Isso é importante informacional. saber. Homeostase quer dizer, homeostase quer dizer equilíbrio quântico, porque vem da física quântica, entendendo que são pequenos pacotinhos de informações que estão criando no microcosmo a nossa vida. Então, são as causas e os efeitos. A vida é o efeito e a causa são esses pequenos pacotinhos. Esses pequenos pacotinhos são esses sentimentos, essas historinhas, esses fatos específicos que você viveu e que eles podem estar até sendo repetidos ou não, mas ficaram arquivados como um conjunto informacional de emoções que estão trazendo hoje na sua vida alguma sensação de desconforto com algo que você se depara hoje. Então, nunca a gente entende que é a primeira vez que você está vivendo determinada situação. Isso já tem uma experiência de referência interna, né, que isso vem dessa nossa habilidade de entender os nossos programas neurolinguísticos. Então, quando nós temos essa experiência de referência interna, externamente tudo pode nos incomodar, algo vai nos incomodar. E é onde entra a nossa percepção, que pode ser corrigida, certo? Então, eu penso sobre a minha vida e continuo pensando, nossa, eu fui uma pessoa muito triste, eu sofri abuso na infância, o meu pai me batia muito, eu não tinha dinheiro para isso ou para aquilo. Você pode falar isso de várias possibilidades. Você pode falar isso sem emoção nenhuma. Nossa, eu fui estuprado quando tinha 2 anos, eu não sei o que, não sei o que lá, eu não posso ter nada, nenhuma emoção colou aí. Eu sigo a vida e está tudo bem, nada me incomoda. Mas os pesos, as emoções, as sensações que arquivadas como imprints no nosso corpo, é quando você sente aquela trava que a gente chama, que eu gosto de falar, e quem não me conhece vai me conhecer, porque eu venho de um professor que nós mais damos risada das nossas desgraças do que choramos. Então, eu vou falar para você, que aprendi com ele, que eu acho assim uma licença poética linda. Essas travas neuromusculares, elas são como se fosse um frango congelado no meio do seu peito. Como descongelar este frango? Então, todas essas situações que você vai trazendo são essas sensações de desconforto, sensações, corpo. E como é que elas ficam pairando? Elas ficam num corpo de dor, do Eckhart Tolle. Quero até colocar aqui uma possibilidade muito interessante, o livro dele, O Despertar da Consciência, ele traz com muita propriedade o corpo de dor. Este corpo de dor, do meu entendimento, é esse frango congelado. Então, como eu gosto de curar a dor com humor, a gente vai trazer mais alegria para Boa. que querem Eu acho que curar. até dá para fazer uma relação nessa questão de humor, de tragédia. Volta lá nas antiguidades, com os gregos, que talvez eles já tentavam lidar com as situações sérias da vida através do humor, rindo de algumas Teatro, desgraças, né? São das polos de uma mesma coisa ali, a tragédia e a comédia. A tragédia e a comédia, exatamente. Não é à toa que rimam, eu acho. Tragédia e comédia. Mas, enfim, aí é a homeostase quântica informacional, porque entendemos que informação gera consciência, gera energia para gerar matéria.
Então, em que nível eu vou mudar? Eu vou mudar um comportamento aqui na matéria? Você acha que eu vou ter sucesso na mudança? Ou eu vou gerar uma nova energia? Pode ajudar. Mas aonde eu vou mexer? Na consciência. E essa consciência, ela é contida de uma mente condicionada. Porque para você, Matheus, o que você viveu, eu jamais vivi. Eu posso estar até do seu lado, ser sua irmã gêmea, eu posso estar junto com você no processo de pai e mãe, Uhum, mas o que eu vi, ouvi e senti foram interpretações minhas. E uhum, são percepções minhas. E eu ando pela vida pensando e tendo percepções baseado nisso. E por isso que a gente acaba não sabendo qual é a nossa verdadeira intenção, tá? A intenção neste momento é se livrar do frango congelado, é se livrar uhum, desse corpo de cor, é se livrar dessa tristeza, dessa angústia, tá? Mas elas são ricas, elas trazem um grande potencial de desenvolvimento se você acolhê-las com mãos amorosas, como diz Gilligan, um cara que também trabalhou muito com a hipnose. Então, eu acho que fica fácil da gente entender que a homeostase, ela é o equilíbrio. Homeostase é um termo da medicina e baseado no que o nosso corpo faz. Então, para ficar mais fácil, mais simples de explicar, se você está sentindo calor, você começa a prender o cabelo, a ajeitar, tentar estabilizar a sua temperatura, tirando alguma coisa ou fazendo alguns movimentos que o seu próprio corpo vai te dando como informação. O corpo como uhum, informação é maravilhoso. E se você está sentindo frio, você vai começar a se agasalhar, vai produzir mais energia para um aquecimento, para você poder ficar mais aquecido. Então, homeostase, estou dando um exemplo simples, mas quais são o tipo de homeostase que você faz quando você tem essas emoções todas que estão aí, que são emoções que te trazem essas travas neuromuscular, esse corpo de dor, esse frango congelado? A ideia da homeostase é trazer para você, com frases simples, comandos simples, a gente desmontar naquele momento que você está sentindo isso, você conseguir estabilizar essas emoções. Não sei se ficou claro, né? Mas mais ou menos, né? A gente fica anos para estudar isso aí, não é agora que vai esclarecer tudo, mas é para dar de fato insumos para que as pessoas queiram ir atrás, se isso tocar o coração, se isso de alguma forma chamar a atenção das pessoas, né? Mas obviamente nossa intenção não é dá curso, trazer um você dá um ciclo aqui de curso. coisa. Porque a gente está aqui, está 30 anos estudando isso para ainda não ter uma conclusão completa sobre tanta coisa, né, Jane? Então, É verdade. Na verdade, a gente está sempre buscando mais, não só conhecimento, como a prática, né? Porque sem teoria uhum. nenhuma vai embora se você não fizer a prática. Exato. E, inclusive, esse é um dos motivos de eu estar fazendo essa conversa contigo, com a Vânia, com outros profissionais, porque eu senti que faz 3, 4 anos que a gente se forma, e se a gente não atua diretamente como terapeuta, a gente precisa exercitar isso, estudando com pessoas que se interessam, conversando sobre, senão esse conhecimento ele vai sendo esquecido, né? Sim, Então, de fato, esse momento de conversa nossa serve para mim como momento para estudar, de fato. E agora eu tenho 3 perguntas para você, então, em relação a essas tabelas que a gente viu sobre esse prisma enorme de emoções, de sensações, de sentimentos. tá. Qual é o impacto, na tua opinião, Jane, de não ter clareza? A gente às vezes pensa ali que é como se fosse cores primárias. Ah, eu tenho raiva, medo, nojinho, tipo aquele filme da Disney. Tenho nojo, tenho raiva, tenho amor, tenho ódio, e é isso. E qual que é o impacto da gente não ter tanta clareza dessa, até coloco ali embaixo, dessa alfabetização emocional, de ver que isso é um prisma, que tem mais de 300 formas de sentir, né? O como que isso impacta no dia a dia de uma pessoa que ela é travada apenas em algumas formas de representar o que ela sente? Vira Olha, tipo uma primeiro, pessoa daltônica, por exemplo, que só enxerga verde, amarelo e vermelho, enquanto as outras conseguem enxergar mais colorido, sabe? essa pergunta assim, olha, qual o impacto de não ter clareza, tá?
vamos primeiro partir para um momento que isso também não é muito fácil de ter, tá? Essa Uhum. consciência é uma consciência corporal. Para a sensação, é uma consciência corporal. Eu não estou legal, eu acabo pegando a internet, aí vou lá, fico rodando, fico distraindo a minha cabeça, aí eu vou, mudo do Instagram para o Face, aí vou do Face para o Netflix. Eu não sei, a pessoa vai, ela vai fugindo dela. Porque essa sensação, mais do que tudo, ela é preciosa. Então, acolher essa sensação é um fato de acabar de ter clareza. Tá, não estou bem, não está legal, tem um aperto. Converse com ela, pergunte para ela. Teve algum momento em que você não sentiu ela? Sabe, quando você começa a se relacionar com você mesmo, é essa parte que vai te trazer, que eu já vou explicar lá, da teoria dos desdobramentos do tempo, onde vai Gostei. completar. Só para aprofundar um pouco essa questão, acho que é bem importante, você falou, é igual sentir uma dor, né? A gente tem um módulo lá na PNL que é justamente encontrar um desconforto, encontrar uma dor e conversar com ela, entender a intenção positiva daquela dor. Isso, Porque no fundo uma dor, isso. ela não é nossa vilã, ela é um indicativo de que tem algo errado. É a A luz, gente faz né, até do uma carro. analogia, né? Exato. Então, o problema não é a luz do painel do carro que está acendendo, o problema é o que está levando aquilo a acender aquele painel. Então, hoje a dor é tipo um sinal no painel do carro, ele é um aviso, não é o vilão, não é o ponto final daquilo. É um indicativo de que a gente tem que dar mais atenção para alguma coisa. E, Sim, né, de uma maneira geral, talvez a gente leve a dor como um vilão, e quando ela é só o mensageiro. Então, a gente não pode evitar o mensageiro. Você pode até evitar o vilão, o causador de alguma coisa. Mas hoje dá para se dizer, então, que a dor ou que esses sentimentos de angústia, de ansiedade, não é o vilão por si só, e é apenas um mensageiro de que tem algo que precise de mais atenção ou de mais acolhimento. sim. A sensação é um parâmetro, né, para você começar a se olhar mais, perceber mais teu corpo. E ela é um indicador. Quando a gente não dá nome para a sensação, fica mais fácil a investigação. Se você começar a falar, acho que é raiva, porque assim, você vai no médico, e os médicos estão acostumados a dar remédio para a palavra, né? Ele dá remédio para a palavra. Ele pega e fala, é depressão, toma isso. Dá para a palavra, para depressão. Ele não vai ver quais as sensações, qual é o conjunto informacional que levou a pessoa a chegar ali, certo? Por Uhum. isso que a gente vai trabalhar nessa investigação. Então, a sensação, ela já é uma expressão de uma consciência. Então, opa, é a consciência, né? A consciência física, mas é uma consciência. Ela pode não ter clareza de onde ela iniciou, mas ela é uma consciência. Tá. Para finalizar esse tema, eu queria te fazer essa última pergunta. Se é que você tem alguma resposta agora, senão a gente pula. Na tua opinião, o que você acha que falta na escola, no ensino escolar, a respeito dessa alfabetização emocional? Né? A gente sabe que muitas coisas, talvez a educação tradicional esteja defasada, não é momento agora da gente militar sobre uma reforma geral ainda, mas eu queria saber a tua opinião. O que, que você acha que mais falta, o que, que você acha que poderia ser melhor nessa instrução das crianças em relação a sentimentos, sensações e emoções? Primeiro, aprender o que é uma emoção, primeiro, saber o que é um pensamento e que ele gera informação, que ele é vibração, saber que uma emoção não é só apenas uma emoção e que ela pode ser trabalhada, ela pode ser melhorada, ela não precisa ser uma emoção que vai te levar a uma atitude, a uma agressividade, a uma troca. Ela pode somente ser compreendida, ela pode ser acolhida, porque hoje o índice de depressão na infância está aumentando muito. Por quê? Porque as crianças estão se distraindo dessas emoções. Antes elas brigavam, conversavam, jogavam bola, ficava com raiva do amiguinho, mas no dia seguinte já não tinha mais a raiva, porque elas iam automaticamente se reorganizando. A gente percebe que hoje se dá muito valor as emoções das crianças como algo que tem que se dar um troco.
E, na verdade, assim, eu gosto muito de falar que até um determinado momento da nossa vida, a gente está conectado diretamente com esse nosso duplo, que é o que eu vou explicar do desdobramento do tempo. Nós estamos, neste momento, falando de 0 a 7 anos, que é o que fala dentro da pedagogia, né? Mas que também, mexi aqui, virou, mas que também é algo que a gente entende sendo um momento em que a criança, com os 7 anos, ela começa já a pensar sobre o assunto. Uma criança, antes disso, ela cai, bate a cabeça, chora pra caramba, ai, doeu, não sei o quê. A pessoa, essa criança, ela não tem uma opinião sobre aquela queda. Agora, quando essa criança vai se distanciando dessa essência, desse ser divino, dessa centelha divina que é a essência, por isso que a criança ela é espontânea, ela já começa a explicar. Fulano de tal botou o pé, eu caí porque o tapete estava assim, eu bati a cabeça porque deixaram a porta aberta. Isso aí é quando nasce o babaca, que quer dar explicação para tudo aquilo que acontece na vida relacionado ao que está na sua frente, e não ao que simplesmente a vida traz. Você vai cair, cara, você vai bater uma cabeça, você vai se machucar, vai se cortar com uma faca. Todos os acidentes são possíveis, porque você está vivendo, porque tem vida dentro de você. Mas quando nós entregamos, então, para mim, a educação tinha que explicar isso, que não é o outro que fez você cair. E mesmo se o outro colocou o pé e você caiu, 50% é seu e 50% é do outro. Porque estamos numa conexão, porque percebemos que estamos entrelaçados. A minha intenção e a intenção do outro, qual que é? Certo? Então, assim, falta exatamente isso, através de brincadeiras, e que também seria mostrar como é que é essa criança, para essa criança que já virou abaca, mostrar como ela era antes, para ela poder começar a ter consciência que ela está conectada diretamente. A criança vai dormir sem problema. Ela não pensa se no dia seguinte tem algo para comer ou não tem, ela não tem boleto para pagar, mas quando os pais começam a falar coisas para essas crianças, elas começam a ouvir, começam a entrar na internet, não que eu tenha nada a ver contra a internet, muito ao contrário, eu acho fantástico. As crianças estão se desenvolvendo muito rapidamente, sabem muito mais, e vai ser muito bom para elas mexer e fazerem acontecer. Mas a questão emocional está trazendo, isso tudo está trazendo muita frustração, né? De como lidar. Não se lida, não se tem paciência. Nenhuma criança tem mais paciência com a outra. É porrada, dá, acabou a amizade, sabe? Então, não sei. A minha opinião é que realmente falta uma disciplina que deveria ter já há muito tempo e não temos. Boa. Bom, sobre a homeostase, tem algum outro ponto que você queira falar aqui? Há quanto tempo você conhece? Se você resumir para que serve, qual o benefício, ou o que chamou a tua atenção para estudar essa área que tem um nome tão complicado e muita gente nem sabe que existe? Bom, eu comecei a estudar homeostase em 2010, fiz toda a minha formação como terapeuta, e o que me chamou a atenção foi porque ela é de uma simplicidade, e ao mesmo tempo ela tem 7 passos para serem seguidos, para que você possa ter um resultado, e traz, assim, um equilíbrio emocional, mental e físico para você, que é a autocura consciente. Você não precisa de ninguém, você aprende a fazer e está sempre dentro do teu contexto, ajeitando o teu frango congelado, descongelando, botando o outro para dentro, sabendo o que você está fazendo, é consciência, o tempo todo consciência, que tem uma informação e que você bota isso no campo. Estou chateada com o banco, porque estou lá na fila e falei que saco, de repente eu posso fazer comandos que vão aliviando essas tensões, começo a lembrar de outras coisas, mudo a minha percepção, a minha intenção é o quê? É ter paz. Se a minha intenção é ter paz, eu vou fazer coisas para ter paz. E a homeostase vai te dando esse campo de você eliminando essas informações para ter paz. Esse é o Fazer uma benefício que... pergunta, está fora do cronograma. Pode fazer. Faz sentido, por exemplo, né, eu tive o módulo aí de homeostase, né, minha intenção não é contar tudo agora, até para deixar uma curiosidade, mas assim,
Eu vejo uma relação entre a homeostase com uma questão, é como se fosse uma metodologia de oração ou até de mantras, porque são palavras, são formas de você criar frases que tenham a ver com a resolução que você busca, né? Sim, Então, um exemplo bobo, a gente tá falando da fila do banco. A gente chega, enquanto uma criança fala, é uma fila, e pronto, a fila é a fila. O adulto já, putz, a fila é demorada, a fila é chata, e começa a criar racionalidades, justificativa para não gostar da fila. Então, a oração seria: eu estou numa fila, pô, eu quero paciência, eu quero sair daqui bem. Então, é focando ali numa solução. Então, eu vejo que a homeostase, na minha opinião humilde, me corrija se estiver enganado, é justamente uma área, uma matéria que te ensina a criar suas próprias orações ou seus próprios mantras, né? Que muito se fala de mantras hoje, há 5.000 anos atrás, já vem falando de mantras, mas do lado mais ocidental é uma forma então da gente criar músicas, criar frases que fazem com que a gente entre na linha que a gente busca. Então eu diria que é um pouco sobre oração até a homeostase quântica. O que, que você acha? é bem interessante, até o professor Sérgio Roberto Secato, que foi o meu grande mestre, que também já partiu, né, em 2019, ele foi para outra consciência, ele brigava um pouco comigo, sabe? Eu sempre fui muito peralta no homeostase, e eu dizia para ele, nossa, Sérgio, para mim, o homeostase nada mais é do que uma oração da programação neurolinguística. Ele falou, o que é isso, Jane? Não, não, assim você não está falando sobre a ciência. Tá, então vamos deixar essa oração para o lado, então vamos falar em homeostase e programação neurolinguística. Homeostase é você montar decretos, construções linguísticas, decretos, construções linguísticas, especificamente com os fatos que você viveu. Não é do vizinho, não é uma oração de Pai Nosso que todo mundo faz a mesma oração. Ela é específica, ela vai fazer as transformações no seu histórico de vida, na sua biografia que já foi desenhada pela sua mente condicionada, né? Então vai lá, é como se você pudesse entrar nos arquivos e fazer alguns downloads. Então você não vai repetir novamente aqueles padrões porque você criou algo para você. Por isso que a gente chama de autocura consciente. E daí voltando no pensamento, na percepção, na intenção, quando você tem determinados pensamentos que acionam seus gatilhos emocionais, você tem a percepção daquilo, e se você conseguir perceber, você pode corrigir essa percepção através desses decretos, certo? Porque a nossa intenção sempre é ser feliz, é ter paz, é ter harmonia, chegar no fim do dia tranquila, espontânea, natural. Essa é a nossa intenção verdadeira do nosso eu superior, do nosso duplo, da nossa essência, da nossa centelha divina. A essência da criança é apenas ir dormir, e dormir para comer, dormir, tomar banho e acordar no dia seguinte feliz, porque a vida está aí, a vida está acontecendo. E você, como adulto, vai poder administrar a vida se você não tiver pensamentos malevolentes, se você não tiver percepções erradas que precisam ser corrigidas, e a sua intenção está totalmente distorcida. A ideia é essa. Então, a homeostase, ela entra aí. E aí, se você me permite, eu continuo entrando aonde vai entrar a teoria do desdobramento do tempo. Boa. Vamos sim. Tá. Aqui eu deixei como último tema pedagogia, mas vamos colocar esta questão do desdobramento. Conte-me mais sobre essa questão, porque, enfim, só para colocar um pouco da minha curiosidade, a questão do tempo, né? A gente aprende um pouco na timeline, ali em algum dos módulos de neurolinguística, o quanto a nossa percepção temporal durante o dia ela é misturada. Às vezes a gente está olhando para o passado, mas às vezes a gente está com a visão do eu do passado olhando para frente, né? O trauma remete muito a uma perspectiva do passado, a questão da ansiedade talvez nos remeta ao que vai acontecer. Então, é uma viagem no tempo. Não dá para negar que a gente vive numa viagem do tempo. Raras pessoas que estão 100% no presente por uma hora consecutivas, né, Jane? Então, essa questão de tempo e de espaço, ainda mais agora com redes sociais, que uma hora eu estou vendo uma cachoeira, outra hora eu estou vendo um indiano, outra hora eu estou vendo um vídeo de noite, então nosso cérebro fica oscilando cada vez mais sobre o tempo e o espaço. Eu não sei o Sim. que está acontecendo com essa humanidade, de tanto ficar vagando tão rápido de um lugar para o outro. Então me conta um pouco mais sobre esse desdobramento, que eu me sinto todo dobrado de tanto assistir TikTok.
Então, é isso aí mesmo. Estamos todos desdobrados. Pela essa teoria do desdobramento do tempo, nós estamos desdobrados. Nós temos o nosso eu aqui presente, temos o outro eu, que é você mesmo, caminhando junto em frações de segundos em outro tempo. Esse outro eu, ele é o eu condicionado a trazer para você as respostas do futuro. É a tua essência, a sua centelha divina. Você dá o nome que você quiser. Você pode dar o nome para quem você quiser, pode dar minha querida alma, que eu gosto muito. O que está acontecendo? Quando nós estamos aqui no presente, falando com você, está o eu, Jane, aqui. Mas o meu outro eu, ele não escuta, não ouve, não sente, ele apenas é uma vibração. É o nosso corpo corpuscular, que a física quântica tanto fala. É que nós temos essas dimensões não tão bem aprendidas por nós. Nós estamos ainda experimentando todo esse processo. Eu voltando à questão da criança, quando ela não tem, ela dorme, ela come, ela vive, porque ela está totalmente vivendo com o seu duplo, assim é chamado na teoria do desdobramento do tempo. Nós temos um duplo, nós temos um gêmeo, nós temos um sósia, nós temos um outro eu que vive em outro tempo. Jean-Pierre Garnier Mallet é que está trazendo essa teoria desde 1989 e agora está trazendo isso já cientificamente comprovado e reconhecido pela sociedade científica sobre este desdobramento. E é fantástico, é uma coisa gostosa de você entender, e claro que eu posso até fazer um outro trabalho com você, onde eu posso dar mais explicações e como que a pessoa vai poder usar isso. Mas a única coisa que eu posso te dizer, já que nós falamos tanto em campo, em corpo de dor, sensação, toda essa sensação é vibração. E esse nosso outro eu, que é o duplo, que é essa nossa centelha divina, quando nós vamos adormecer, o nosso corpo físico ele fica, mas o nosso corpo energético e toda essa vibração, ela fica levando para um campo essas informações a que eu vivi durante o dia. Então, se eu vivi muita raiva, muito medo, muita tristeza, eu estou me desdobrando com essas questões também. Eu me desdobro no tempo, meu corpo fica, no sono REM, eu vou estar me conectando com as rádios da raiva, da tristeza. E aí, a gente explica hoje por que existe também, não só hoje, como sempre, porque isso não é de hoje, tá? Isso até Pitágoras falava 5 séculos antes de Cristo, dizendo que, ao dormirmos, podemos solucionar todos os nossos problemas. Mas, Eita! para inclusive, as pessoas dão risada, mas olha só, você vai dormir com essa vibração, então antes faça uma homeostase. Limpe todos os sentimentos do seu dia. Deixe seu corpo livre, leve e solto, que é a minha... eu tenho 21 dias para você ficar livre, leve e solto dessa sensação. Quando você se desdobra nesse tempo, você vai estar fazendo uma viagem no tempo e atualizando o seu tempo do futuro, atualizando todos esses seus pensamentos e essa energia. No dia seguinte, você vai acordar mais livre, leve e solto. Você vai encontrar problemas? Vai. Mas se você estiver conectado com esse duplo, fez a conexão, fez o desdobramento, você vai ter mais insight, você vai estar mais perspicaz, você já corrigiu, porque é ele que corrige a sua percepção em outro tempo e espaço. Porque, simples assim, você dorme e essa vibração continua. Uhum. E é ao dormir que a gente faz as trocas excelentes. Então, coloque o céu para trabalhar para você. Caraca. Bom, eu lembro, né, de algumas questões aí que às vezes, muitas vezes eu esqueço, chego na cama e deito para dormir. E na verdade a gente tem que ter esse tempo antes de dormir. Não, a gente não pode dormir só quando tá com sono, né? Porque senão você chega e se joga na cama e tô acabado. Você vai acordar como? Tô acabado. Então é meio que você grava ali as últimas mensagens. Isso, essa vibração é a sensação que está no seu corpo. Essa sensação Uhum. vibra.
Ela tem, e essa sensação é que vai fazer com que o seu duplo vá. Então, você pode fazer um pedido para ele. Pode pedir para ele atualizar, para ele deixar você livre, leve e solto, para você corrigir tudo aquilo que você pensou. E a grande sacada do Jean foi que ele foi estudar tudo isso através de... Não é nada novo, porque nada daqui que a gente faz é novo. Buda, já veio de Cristo, já veio de todas essas histórias aí da quarentena, dos 40 dias, porque todos os nossos pensamentos, o que você pensa hoje, isso é que me fascinou. O que você está pensando agora está sendo atualizado em 40 dias. Então, são os padrões de desdobramento do tempo. Então, sim, se eu tenho pensamentos funestos, não tão bons hoje, eu não dormi e não organizei e não mudei essa percepção, a minha intenção de estar livre, leve e solto não vai acontecer. Eu vou levar em algum momento, aquilo vai voltar. Tá? Então, é assim, parece ser simples, só que tem alguns detalhes. Então, antes de dormir, também é interessante fazermos pensamentos benevolentes. Isso é demais. E o que é pensamentos benevolentes? Você limpa tudo que você passou do dia, deita no chão antes de dormir, deita, larga teu corpo, presta atenção, solta essa energia, viaja nos teus sonhos, agradece tudo que você viveu, solta o que não gosta, faz seus comandinhos, e depois você deixa vir uma pessoa na sua mente e manda um pensamento para ela. Pensar para o outro aquilo que você gostaria que o outro pensasse para você. Não é fazer. Fazer a gente não faz. Está errado. É pensar. Porque o que eu penso de você, você está escutando, porque está no campo. Uhum. Tudo que eu penso fica no campo para ser atualizado por alguém. Pode ser por mim mesmo ou por várias outras pessoas. E é isso que é interessante, que eu estou estudando, porque para mim é a novidade do século e não tem outra. Talvez Os porque eu não vou rituais. viver mais, eu não vou viver mais tanto tempo. Eu estou com 65 anos, então daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, com certeza vão ter muitas novidades. Boa, Jane. Jane, para finalizar nosso papo de hoje, comentou aí de metáfora, para a gente finalizar com pedagogia, já que é uma das tuas formações. Metáfora, né? Foi um dos temas que eu conversei com a Vânia também, você comentou ali atrás um pouco. Eu trouxe essas 3 perguntas. Para você, qual a importância aí na metáfora na educação? Um outro ponto, antes de você começar a responder, que eu trouxe essa reflexão da era dos vídeos, que tu mesmo comentou, eu coloquei como era dos tutoriais. E eu tive uma conversa esses tempos com um colega que está fazendo mestrado na Pensilvânia sobre inteligência artificial, e um dos professores dele, ele me trouxe, está dizendo que a gente está na era onde as crianças mais estão emancipadas. Cada vez mais as crianças estão dependendo menos dos pais para aprender, né? Então a Sim, gente está num momento novo que não tem precedente na história. A gente está numa nova pré-história, pré-história da internet, pré-história de questões aí do 4G, do audiovisual. Então, eu queria que você desse essas ressalvas finais no campo da pedagogia, como você vê a metáfora como ferramenta na educação e como que você vê o lado talvez positivo e o negativo dessa emancipação das crianças, se é que dá para concluir alguma coisa nesse pouco tempo que a gente vem observando essas mudanças drásticas aí de tecnologia e de convivência, né? perfeito. Com relação à metáfora, para mim, no meu interessante ponto de vista, ela é algo que vai trazer um conforto muito bom para todas as questões da saúde mental, porque ela pode expandir uma consciência de qualquer criança ou de qualquer adolescente quando ela é muito bem elaborada, com grandes intenções de levar as pessoas a uma reflexão. Então, a metáfora é fantástica se for usada para esse fim. Então, o uso da metáfora poderia até ter disciplina de como se construir uma metáfora, de como poder
trabalhar e para que ela serve, né? Então, expandir mais essa consciência da metáfora. Essa questão dos tutoriais é bem interessante, que realmente as crianças estão emancipadas. Eu tenho 6 netos só. E eu tenho um neto de 15 anos, tenho um neto de 13, tenho um neto de 8, tenho um neto de 5, de 4 e de 2. Então, vamos falar do de 2. O de 2 anos, essa semana ele levantou à noite com fome, ele foi na geladeira, ele pegou uma maçã e a mãe olhou na cama, viu que estava um movimento na cozinha e estava sentado no sofá comendo a maçã. Ele acordou com fome. Daí, teve uma outra vez que ele foi, abriu a gaveta, pegou a faca e estava cortando um tomate, porque estava com fome. Então, antigamente as crianças choravam e a mãe levava uma mamadeira. Elas já estão levantando e fazendo sorrango, entendeu? Então, dá para entender bem que a coisa está mudando, e muito rápida, por sinal. Então, assim, vai depender muito também daquilo que os pais proporcionam, né, de intenções, porque se são pais que não proporcionam essa liberdade de expressão, acaba não acontecendo também, né, as dependências. E essas dependências também acabam sendo grandes depois, porque as crianças ficam dependentes do pai e da mãe por um bom tempo. E eu acho que é por aí. E como poderia ser melhor? Eu acho que eu não sei se poderia ser melhor. Eu penso que o que pode ser melhor é cada um de nós fazermos a nossa parte. Cuidar da sua mente, de como que você anda pensando. Porque o que você pensa está atingindo a humanidade. Se você tem muito ódio e raiva, hoje você está contribuindo para a guerra no Iraque. Se você tem muito amor e paz e harmonia, você está acolhendo as pessoas que estão na rua, e não necessariamente a caridade é feita por aí. Então, o que pode melhorar? Observar seus pensamentos, porque são eles que criam a sua realidade, e não só cria a sua, como da humanidade. Essa é a grande responsabilidade. Quanto mais amor eu emitir, mais amor haverá na Terra. Quanto mais raiva, tristeza, angústia, depressão e toda aquela lista toda de 402 emoções eu vivenciar e começar a mostrar e a sentir e a viver isso, mais disso tudo haverá na Terra. Então, o planeta está pedindo help, please. Não é mais a questão da ecologia, é a questão da saúde mental gritando, gritando, suicídios atrás de suicídios, de tristezas, de angústia, mas não é da pessoa só, e não é a questão da família, é um pouquinho que você pensou, é um pouquinho que você olhou para fulano e julgou através do seu pensamento, e lá ele sentiu, porque ele pega, isso toca, isso agarra na alma da pessoa. Então, quando vocês estiverem numa festa, num determinado lugar, olhar para alguém e começar a ver que a roupa não está legal, o jeito é esquisito, começar a julgar aquela pessoa, pare antes disso. É isso que você tem que parar. Porque esse seu pensamento a pessoa está recebendo, ela está escutando. Essa é a grande sacada para mim, neste momento, e no meu interessante ponto de vista. Não tem mais volta. Pensei em matar alguém mesmo num minuto de raiva, alguém matou, eu sou cúmplice, porque meu pensamento vibrou e essa pessoa acabou fazendo aquilo que eu pensei. Semelhante Então, atrai semelhante, já diria a química já há um tempo, né? Então a gente vai grudando nesses Wi-Fi, é como se cada um fosse uma antena de Wi-Fi, consciente ou não, a gente se conecta com alguns, outros não sabem a senha, mas só de conectar, mesmo sem saber a senha, já teve um contato. E nesse contato a gente troca um pouquinho, coloca um pouco do amor que viu o amor, coloca um pouco do ódio que recebeu o ódio, a chacota que a gente faz em silêncio com uma pessoa numa festa, a chacota é feita, né? Acho que para finalizar dá até para usar aquela analogia, aquela brincadeira do limão que a gente faz nas primeiras aulas de PNL para mostrar como a fisiologia altera por conta do pensamento, né? sim, e a fisiologia altera a sua e a do outro, mesmo que ele esteja no Exato, Japão. Se você exato. pensou no fulaninho ou na fulaninha lá no Japão e falou, putz, olha que ridícula, olha que não sei o que, olha não sei o que, ela está vibrando, isso está vibrando, e ela está recebendo, ela está escutando. Aí, quando a pessoa chega perto de Então você não você, recomenda às falar vezes mal de ela está ninguém ali no Instagram.
Não é falar mal. Antes de dormir, corrija essa percepção. Tire esses pensamentos Limpa. malévolos. Tire esses pensamentos funestos, porque se você quer uma humanidade com mais paz, eu acho que isso, para mim, fecha qualquer tipo de situação numa escola ou dentro de um próprio professor que pensa sobre o aluno. E o aluno pensa sobre o professor porque aprendeu com o pai e com a mãe a pensar sobre o outro. Pensar sobre o outro é um julgamento. Porque quem é o outro? Ele é muito mais do que isso. Nós aprendemos muito bem isso na PNL, quando a gente tem os níveis neurológicos, né? A gente sabe muito bem que a nossa identidade ela é construída pelas nossas crenças. Então, quem é você? Você não é nada disso, você é muito mais do que isso. Como é que você pode olhar para o outro? Todo comportamento tem uma intenção positiva para quem os tem. Então, quando se... Uhum. Ah, Jane, o que que eu faço? Então, eu tô olhando... Para, respira. Faça uma homeostase, faça um mantra para você, crie a sua frase linda, maravilhosa, acolha a sua alma, traga emoção pura para você vai ver como você vai vibrar, como a tua vida vai mudar, como tudo vai correr diferente com você. Quem você vai atrair? Quem que você vai atrair? Você não vai trazer mais aquelas pessoas para você se relacionar que você não quer. Então é isso. Se eu puder gritar isso para a humanidade, e eu tenho do fundo do meu coração uma gratidão imensa por você poder estar me dando essa oportunidade. E é isso que eu faço lá no meu Instagram, e quero cada vez mais fazer mais, e mais, porque vou morrer fazendo isso, cumprindo a minha missão. Disponibilizar todos os meus Boa. conhecimentos para que a gente possa ter um mundo melhor. Bom, Jane, um dos motivos aí que me fez te convidar, além de ter aula com você, é que, né, tem alguns cases aí de alunos, de pacientes que tiveram melhoras significativas, né, com questões internas, seja com traumas. A gente só fala de trauma, mas muitas vezes, ao invés de crenças limitantes, a gente trabalha com crenças edificantes. Então, a gente não faz terapia só para resolver um BO. A gente faz terapia para se fortalecer, para não ter BO. Tem a medicina preventiva, né? E na terapia a mesma coisa. Tem a terapia que é para remediar, que é para tratar algo que já aconteceu, mas também tem a terapia preventiva, que é para se fortalecer, que é para aumentar a imunidade antes que de fato você sinta um sintoma, né? Então acredito que a gente também está Perfeito. entrando nesse viés. Cada vez mais as pessoas procurem terapias não porque precisam, e sim para não precisar de terapia no sentido de, putz, estou me sentindo mal. É como se fosse um momento de evolução mesmo, de preparação. E é isso que eu digo, né? Vocês que vão, ficam um ano estudando. É isso, gente. Não é ir fazer uma terapia. Não é comprar uma, pegar, assistir uma live e fazer um exercício. Não vai resolver a tua vida, não. Não é pegar uma frase e repetir sem nada. Vai se conhecer, cara. Eu tenho escola da alma. Eu tenho o clube da alma. Dentro da escola da alma, você passa um ano estudando e repete. Repete de ano. Uhum. Não vai passar de ano, não. Por quê? Por que vai passar de ano? Tua alma está aí toda hora sendo parasitada. Porque se a gente tem um campo cheio de informações, de pensamentos, você também tem uma agenda oculta. Alguém está fazendo a tua agenda, está pensando sobre você. Eu posso estar rindo aqui, está bacana, está feliz, mas aqui dentro da minha casa tenho vários desafios. Eu tenho filhos, tenho netos, tenho marido, tenho genros. Não sei o que eles pensam de mim. Também não quero ser Uhum. boazinha. Eu quero ser apenas eu. E essa escola da alma traz isso. Lá dentro a gente faz o curso básico de homeostase, a gente trabalha com a teoria do desdobramento do tempo, nós lemos livros no Clube da Alma, e ficamos lá um ano brincando com isso, e cada vez mais a gente cria possibilidade de estar melhor. Então, a única coisa que eu posso dizer, isso é uma escola, isso é pedagógico. Eu, como pedagoga, entendo que terapia deveria ser pedagogia, deveria ser andragogia. A pessoa Uhum. está ali não indo comprar um pacote de uma determinada terapia e fazer para um final de semana. É muito pouco. É muito pouco. Dani, mais alguma consideração final que você queira deixar? A gente já falou muita coisa, obviamente que dá para falar muito mais. Eu sei que a gente tem que se esforçar para resumir nesse ponto. No Mas, seu enfim, na tempo, minha. né? O tempo já Hã? foi. O tempo já foi, mas Já você vai escutar, vai ficar. desdobramos o tempo, dobramos o tempo, esticamos o tempo e estamos aqui ainda na pontinha do iceberg, né? Eu espero voltar.
muito feliz, estou muito agradecida e me sinto muito acolhida por você. E agradeço a sua vontade de trazer para o mundo essas possibilidades da gente estar falando, tá bom? É isso que eu tenho que Com falar. certeza. Deixar aberto o meu Instagram para vocês estarem lá me seguindo, porque um coraçãozinho daquele pode estar ajudando um monte de gente, né? Está Exato, vendendo também uma ideia, né? exato. Bom, Jane, da minha parte é agradecer também. Não é de agora, né? Tuas aulas realmente contribuíram muito para mim, me abriram a percepção para possibilidades, me fez me conhecer mais, me fez entender o valor da calibragem, de me fazer um xerox no meu próprio corpo, entender quais são as sensações que estão predominando. Então, assim, muitas, muitas graças para ti. Espero que esse nosso papo contribua para alguém, eu tenho certeza que pode, né? Então, nossa parte a gente fez. Conversamos sobre assuntos que nos interessam. Sabemos que além de nos interessar, são assuntos que têm um poder de cura. E é isso, né? Nossa parte a gente está fazendo de treinar, praticar e passar para frente, que é uma coisa que a gente sabe que é nobre e que a gente só conhece hoje porque alguém também passou para a gente. Então, nosso papel é continuar com essa tocha acesa, passando de bastão em bastão. Beleza. Gratidão, 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 Jane. gratidão. É isso que é a palavra que expresso agora com o meu coração.